O falecido Peter Huckman costumava dizer que o homem moderno não pode acreditar em nada que seja bizarro. O homem moderno não crê em nada que seja bizarro. Só pode acreditar naquilo o que a academia, naquilo que o academicismo, naquilo que o cientificismo determina. Dessa forma, o cristão moderno, por tabela, muitas vezes acaba pegando a palavra de Deus e moldando a sua visão, a sua interpretação sobre o texto canônico com base naquilo o que a ciência moderna, naquilo que a filosofia, naquilo que os intelectuais céticos, ateus, determinam aí fora. Portanto, ao invés de moldar sua cosmovisão de mundo amparado, fundamentado na palavra de Deus, na realidade ele faz o contrário. Ele molda sua fé na palavra de Deus com base naquilo que o mundo diz, né? Diz ou deixa de dizer. Então Peter Huckman ele era bem contundente, né? Contundente nesse ponto. Inclusive, essa frase ele solta justamente num sermão, durante um sermão, a respeito do tema que eu trato nesse vídeo. Os filhos de Deus, Gênesis 6, versículo 2. Então, foi num sermão sobre isso que ele mandou essa. A grande verdade é que o homem moderno não pode acreditar em nada que seja bizarro. O homem moderno é culto, né? O homem moderno é muito sofisticado, é muito racionalista, então muito polido, não pode de forma alguma olhar para algo que a Bíblia esteja dizendo e que por um acaso não encontra espaço nas propostas pseudocientíficas e simplesmente baixar a cabeça e dizer amém. Jamais, o cristão moderno não pode fazer isso. E Peter Huckman é interessante, ele coloca da seguinte maneira: esse conceito, essa ideia de que os filhos de Deus, Gênesis 6:2, eram humanos, esse conceito é relativamente recente na nossa história. Isso é de 3 séculos para cá. 3 séculos para cá. Até então, simplesmente não havia qualquer discussão, não havia qualquer debate sobre esse assunto. Não havia qualquer conflito sobre esse tópico até então. Judeus e cristãos eram unânimes ali. Quem são aqueles filhos de Deus? Eles são aquilo que a Bíblia diz que eles são: anjos. Anjos caídos. Ponto final. Tá? Então, tanto os judeus sempre acreditaram, sempre enxergaram dessa forma aquele texto, quanto os cristãos até 3 séculos atrás. Então, a partir do momento em que você tem a difusão do racionalismo no mundo, né? A partir do momento em que você tem a Igreja Católica, por várias razões, impulsionando a proposta cetita, que assim eu chamo, né, teoria cetita, naturalmente muitas igrejas protestantes foram se constrangendo, né, muitos crentes, muitos servos de Cristo foram se constrangendo em enxergar Gênesis 6 como aquilo que, de fato, ele é. O mesmo aconteceu, por exemplo, com relação à ideia de uma terra jovem. Né? A teoria do intervalo, a famosa teoria do intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, ela é desenvolvida justamente como uma medida desesperada para oferecer alguma resposta lógica à ascensão do naturalismo, com o darwinismo e tudo mais. Então essa teoria do intervalo surge como uma tentativa de oferecer alguma resposta aparentemente científica, né, com cara de científica e com cara de lógica,
à comunidade científica, aos crentes, aos cristãos que porventura fossem também cientistas, filósofos. Mas a grande verdade na Bíblia você não vê qualquer intervalo. Né? Na palavra de Deus, a Terra não tem bilhões de anos. Na palavra de Deus, a Terra tem poucos milhares de anos. No máximo 7.000 anos. Essa é a verdade. E, bom, então para desbaratar esse sofisma que eu desenvolvi essa série no canal. Se você é novo no canal, saiba, tá? Aqui tem uma playlist, tem uma lista de reprodução aqui com todas as partes dessa série, tá? Com todos os vídeos. Vou estar deixando aqui na descrição o link da lista de reprodução, o link para você ir direto para a playlist, para ter acesso a todos. E em cada um deles eu exponho pelo menos um argumento que simplesmente, sozinho, esfacela, desmorona completamente a teoria cetita, tá? O que, diga-se de passagem, não é difícil, porque estamos falando de duas propostas. Uma que quer ser bíblica, sem ter qualquer amparo bíblico, e outra que quer ser bíblica, tendo total amparo bíblico. Então é até uma covardia, né? Mas uma covardia necessária. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar então sobre duas passagens, tá? Que são muito parecidas e que, quando destrinchadas, revelam-se estar falando de um mesmo evento. Ambas convergem para Gênesis 6:2. Ambas convergem para Gênesis 6, versículo 2. Eu estou falando aqui de 2 Pedro 2, do 4 ao 8, e de Judas, de 4 a 8. Essas duas. Duas passagens que, na teoria cetita, são completamente ignoradas, tá? São relativizadas. Se você for perguntar para um defensor da teoria cetita a respeito delas, o cara vai gaguejar, o cara vai se esquivar e não vai conseguir oferecer uma resposta plausível e bíblica ao tema central, aquilo sobre o qual certos versículos das duas passagens estão falando. Alguns versículos de ambas as passagens tratam de um evento, a princípio não identificado, a princípio sem uma identificação, tá? E que na teoria cetita não encontram qualquer resposta. Você não consegue identificá-los na teoria cetita. Ao passo que, na Bíblia, você identifica de olhos fechados. Então é um grande problema quando, né, substitui-se a palavra de Deus por um pensamento ceticista, né, cientificista. É um grande problema. Vamos ver aqui então Judas 6, tá? Começar por Judas. Aliás, Judas 4. Vamos ler do 4 ao 8. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo 4, então, dá início a um discurso a respeito desses falsos crentes, né? Desse joio. Aqui está falando do joio, dos falsos crentes. 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Né? Então, comparando aqui
a esses falsos crentes, esses falsos cristãos, com os falsos hebreus do deserto, aqueles hebreus rebeldes, aqueles que não creram e que, portanto, tiveram de ser extirpados, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Agora ele compara a um grupo de anjos que não sabemos exatamente o pecado que foi cometido por eles. Não temos esses detalhes. Mas está dizendo aqui que eles não guardaram o seu principado e deixaram a sua própria habitação. Então, seja lá o que for que eles tenham cometido, aqui é expresso por essas palavras: não guardaram o seu principado e largaram, deixaram a sua própria habitação. Então, temos que identificar depois que tipo de pecado foi esse daqui. Mas vamos seguindo. Agora ele compara esse joio, esses falsos crentes, a Sodoma e Gomorra, no sentido de que são podres, são tão podres espiritualmente e são tão depravados moralmente quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, agora está falando de novo, né? Tá, é uma referência direta ao joio, aos falsos crentes. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ou seja, ofendem as dignidades, né? Ofendem aquilo que é digno. Vamos lá agora. Então já sabemos que é um discurso cuja base, né, é um ataque aos falsos cristãos. E aí ele vai comparando esses falsos cristãos a ímpios de diferentes épocas. A primeira comparação que ele faz é com os hebreus rebeldes do Egito. E aí, em seguida, é que fica interessante, a partir do versículo 6, porque ele compara eles a um grupo de anjos pecadores, né, que cometeram alguma coisa. E esse tipo de pecado cometido por esses anjos é expresso, né, no ato de não guardar o principado e de largar, deixar a sua própria habitação. É expresso nessas palavras, que são palavras, a princípio, confusas, né? Não dá para a gente determinar quem são esses anjos e que tipo de pecado eles cometeram com base nessas palavras, né? Fica uma coisa ainda nebulosa. Mas aí no versículo 7 é interessante, porque ele diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, opa, então pera lá. Ele começa o versículo 7 dizendo: assim como Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra. Ele termina o versículo 6 falando sobre esses anjos, né? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E aí ele inicia o versículo 7 dizendo: assim como, ou seja, o que houve com esses anjos, o pecado deles é assim como o que houve em Sodoma e Gomorra. Então já temos um link. Opa, o caminho de repente, né, a investigação que a gente está fazendo aqui começa a limpar. A névoa, a neblina começa a sair. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação. Então, o que foi cometido por esses anjos foi fornicação. Por quê? Ele está comparando
o que aconteceu com esses anjos, que os levou a não guardar o seu principado e abandonarem sua própria habitação, com a fornicação de Sodoma e Gomorra. Portanto, o que aconteceu com esses anjos foi um pecado de fornicação. Um pecado de fornicação. E no 7 ainda diz: havendo-se entregue à fornicação, como aqueles. Olha só a referência. Como aqueles. Como aqueles quem? De quem ele acabou de falar no versículo anterior? Os anjos. Como aqueles quem? Aqueles de quem ele acabou de falar no versículo anterior. Os anjos que não guardaram o seu principado. Como aqueles. E ido após outra carne. E ido após outra carne. O que significa ir após outra carne? E rejeitam a dominação. Desculpa. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, assim como os anjos tiveram uma pena, tiveram uma condenação, né? Uma condenação também eterna, porque diz aqui que os reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E aí quando você chega e lê sobre os cidadãos de Sodoma e Gomorra, que diz que eles sofreram uma pena que é a pena do fogo eterno. E no versículo 8, volta a falar do joio, né? Do joio que deu início, que deu início ao discurso, a todo o discurso que a gente está vendo aqui nesses versículos. E contudo também estes, ou seja, estes, aí sabemos sobre os quais estamos tratando aqui, né? Estes é um pronome demonstrativo, né? A respeito daquilo que está em loco, aquilo que está ali presente. Então, estes sobre que são o núcleo do discurso. Estes que são o núcleo do discurso, sobre os quais estamos tratando. O discurso de Judas aqui está tratando sobre o joio. Portanto, estes se referem ao joio. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Contaminam a sua carne. Então está dizendo que eles, de forma semelhante, né, semelhantemente a Sodoma e Gomorra, esse joio aqui, esses falsos cristãos, contaminam a sua carne. Contaminam a sua carne. E aí eu pergunto, a ideia de contaminação nos remete a quê? O que é uma contaminação? Contaminação consiste no contato entre dois corpos, certo? Um contato antinatural entre dois corpos. É quando um corpo alienígena estranho, tá? Alienígena, que eu estou falando aqui, não é marciano, não é ET, não. Alienígena, na etimologia da palavra, algo estranho, externo. Então é quando algo estranho vem e penetra, faz um contato com outro corpo. Portanto, está falando de um contato aqui anormal, antinatural, bizarro, aberrante. É desse tipo de contato que o texto está falando quando se refere a contaminaram suas carnes. Portanto, a carne desses homens teve um tipo de contato antinatural, um contato alienígena, um contato com algo externo, anormal. Beleza. E ele compara esse contato aqui, essa contaminação da carne, ao pecado de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não é segredo para ninguém. Eram cidades reconhecidamente promíscuas. E a promiscuidade que reinava, que imperava ali, era de um caráter homossexual. Esse era o tipo de promiscuidade que imperava nessas cidades. Tanto que, depois você vê, durante o resto da Bíblia inteira,
pelo menos no Antigo Testamento, a palavra sodomia e suas variações, né, sodomita, por exemplo, se referindo especificamente a homossexuais ou a prática homossexual. O nome desse povo, né, o nome dessa cidadania passa a ser um adjetivo, passa a ser uma descrição relacionada à prática ou ao sujeito homossexual. E até hoje é assim. Pegue qualquer dicionário. Pegue um dicionário Aurélio, por exemplo. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso nesse canal, a respeito das traduções bíblicas modernas que estão tirando a palavra sodomita e suas variações das suas Bíblias. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Então, ele está falando aqui, né, sobre esse povo, o povo de Sodoma e Gomorra, e não à toa vemos na palavra que eles quiseram estuprar 2 anjos. Eles quiseram abusar de 2 anjos. Tá? Ló chegou a oferecer suas 2 filhas virgens para que eles deixassem os anjos em paz. Mas não, eles estavam sedentos, sabe? Era um nível de selvageria, era um nível de depravação tamanho que eles não quiseram nem saber das meninas. 2 jovens virgens Ló ofereceu para salvar a vida, aliás, para salvar os 2 anjos, né, daquela situação. Os homens não aceitaram, eles não quiseram. E é interessante, porque provavelmente eles sabiam que se tratavam de 2 seres sobrenaturais. Provavelmente eles sabiam que se tratavam de 2 anjos. Porque Ló, assim que os vê de cara, logo de cara, assim que vê os 2 entrando na cidade, os reconhece como tais. Ló os reconhece como tais. Sem que eles precisassem se apresentar, sem que eles precisassem dizer nada. Ló os vê, eles a princípio estão como homens, estão como varões, mas Ló reconhece, ele percebe uma coisa diferente neles. Alguma coisa neles de diferente Ló percebe, para identificá-los como seres sobrenaturais. Não somente isso, mas eram uma teofania. Aqueles 2 eram parte de uma teofania, porque eles fazem parte de um trio, que são os 3 que visitam Abraão. Primeiro eles visitam Abraão. E Abraão chama os 3, trata com os 3 como Senhor. E depois esses 2 saem, vão para junto de Ló, e o outro permanece conversando com Abraão. Abraão tratando ele como Senhor. E Ló também trata esses 2 que vão para lá como Senhor. Portanto, eles são uma teofania da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São uma teofania dos 3. Manifesta em forma angelical. E quando você pensa nisso, né, cai a ficha do nível, cai a ficha do tamanho da podridão daquela gente, do tamanho da podridão presente naquele povo. Não foi à toa que houve uma devastação tão grande naquelas cidades. Quando você concebe a ideia de que ali era uma teofania, ou seja, era uma manifestação divina, aqueles anjos, logo cai a ficha de que aqueles homens estavam querendo estuprar o próprio Deus. Aqueles cidadãos ali de Sodoma e Gomorra estavam querendo estuprar o próprio Deus. E aí, aqui em Judas, nós vemos o pecado desses homens sendo comparado ao pecado dos anjos mencionados no versículo 6, né?
Anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Ele traça um link entre os dois. E aí ele diz que esses homens de Sodoma e Gomorra, aqui diz no versículo 7, foram após outra carne. Foram após outra carne, né? Ido após outra carne. Ido após outra carne. O que significa ido após outra carne? Se você for no versículo seguinte, você vai ver aquilo que eu já expliquei, que o joio tratado aqui no texto, né, é dito que eles, assim como semelhantemente a Sodoma e Gomorra, contaminam a sua carne. E aí esse termo, se a expressão indo após outra carne é um pouco confusa, a expressão contaminam a sua carne é mais clara. Então, contaminam a sua carne é um sinônimo para ido após outra carne. Contaminam a sua carne é um sinônimo para ido após outra carne, porque o texto diz aqui no versículo 8, semelhantemente estes, o joio, esses falsos crentes, né, procederam semelhantemente a Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra vemos que eles foram após outra carne. A expressão é um pouco confusa. Quando vemos um versículo depois, falando sobre homens que agiram de forma parecida, né, de forma semelhante a Sodoma e Gomorra, ali é dito que eles contaminaram a sua própria carne. Então, a contaminação da carne, ou seja, a exposição da carne a algo externo, a um corpo externo, a um corpo estranho, é a mesma coisa do que ir após outra carne. É a mesma coisa. Essa expressão ir após outra carne é usada para falar sobre um contato com uma carne diferente daquela que Deus estabeleceu para cada um. Então, Deus estabeleceu um contato sexual, um contato com outra carne, né, para cada espécie. E esse contato, portanto, a partir do momento em que ele desvia, em que ele passa a ser incomum, a partir do momento em que determinado ser estabelece um contato estranho, um contato externo com outra carne que não aquela que Deus planejou para ele, ele está indo após outra carne. A partir do momento em que nos relacionamos carnalmente com uma carne que não é aquela que Deus determinou, que Deus estabeleceu para a nossa vida, estamos indo após outra carne. Portanto, primeiro nós identificamos que esses anjos que não guardaram o seu principado, eles fornicaram, porque o texto seguinte, né, o versículo 7, fala de Sodoma e Gomorra e diz aqui, assim como Sodoma e Gomorra, que havendo se entregue à fornicação. Então sabemos, a primeira pista, sabemos que esses anjos que não guardaram o seu principado praticaram fornicação. Primeira coisa que identificamos, eles praticaram fornicação. Mas aí que tipo de fornicação? Né? Porque o que é fornicação? Fornicação é qualquer forma de relacionamento carnal, né, de relacionamento entre duas pessoas que fuja à vontade de Deus, que não seja abençoado por Deus. Então, qualquer forma de relacionamento carnal entre duas pessoas que fuja à vontade divina é um ato de fornicação. Portanto, existem várias formas de se fornicar. Um adultério comum, né, heterossexual, é uma fornicação. Duas pessoas fiéis uma à outra, porém um relacionamento aberto, um relacionamento simplesmente onde se juntam debaixo do mesmo teto, ocasionalmente, né, e depois voltam para suas casas e tudo mais, é fornicação. E o pecado de Sodoma e Gomorra, a promiscuidade homossexual, também não é diferente, fornicação.
E aí identificamos, logo em seguida, né, diz aqui, e ido após outra carne, identificamos nessa ênfase identificamos aquilo que esses anjos fizeram. Eles fornicaram e não fornicaram entre si. Eles foram após outra carne. Eles fornicaram com uma outra espécie. Com uma outra espécie. Visto que anjo não tem sexo, né? São seres espirituais, eles sempre se apresentam em forma masculina. Então eu diria que o gênero dos anjos é masculino. Mas eles não têm sexo. Quando eles se apresentam materialmente, é sempre na forma masculina. Aí sim, eles têm um sexo. Mas são seres de gênero masculino, mas espiritualmente, né? No âmbito espiritual, eles não têm sexo. Logo, esse tipo de fornicação ido após outra carne, em se tratando de anjos, só pode significar um relacionamento com seres humanos. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque não tem como anjos entre si irem após outra carne. Não tem como. Só se for com seres humanos mesmo. Ou com animais. Ou com animais. Então, fica claro, né? Fica claro aqui no texto no que consistiu o pecado desses anjos. Agora vamos ver um pouquinho mais de perto essa história de não guardar o seu principado e abandonar a sua habitação. Vamos ver um pouquinho mais perto. Aqui, ó, Bíblia LTT, tá? Bíblia literal do texto tradicional, da editora E Fundamento. Judas. Nela, vemos em Judas 6, o seguinte: e aos anjos, aqueles, não havendo guardado o primeiro estado deles mesmos, mas havendo deixado a habitação que é de propriedade deles, para julgamento do grande dia, em eternas correntes de aprisionamento, debaixo de escuridão, tem ele guardado. Então, perceba, onde nós vemos na tradução, né, comum, que não guardar o seu principado, a LTT traduz como... Aqui é uma tradução, assim, ao pé da letra do grego mesmo. Então, é praticamente um interlinear, né? E aos anjos, aqueles não havendo guardado o primeiro estado deles mesmos. Não guardaram o primeiro estado deles mesmos. O que é uma mudança de estado? O que é uma mudança de estado? Por exemplo, quando você diz que uma pessoa assim... e o seu estado de espírito hoje está diferente. Né? Ontem você não estava com esse estado de espírito, não. Ontem você estava diferente. Por quê? Houve uma oscilação, houve uma mudança no temperamento daquela pessoa. Né? Quando você fala isso, é porque houve uma alteração, uma oscilação no temperamento daquela pessoa. Portanto, quando vemos aqui que eles não guardaram o primeiro estado deles mesmos, o texto nos dá a ideia de uma mutação, uma alteração no estado deles mesmos. Ou seja, é muito claro, eles saíram de um primeiro estado para o segundo. Eles saíram de um primeiro estado para o segundo. Houve uma mudança drástica. Eles saíram de um primeiro estado para um segundo. Houve uma modificação aqui. Tá? Houve uma modificação. É isso que normalmente é traduzido como não guardar o principado, que também não é errado. Porque principado é uma cadeia hierárquica. Né? Então ali nos concede a ideia de alguém abandonando sua patente, abandonando sua função, abandonando também o coletivo do qual faz parte. Porque quando você abandona uma patente, né, uma hierarquia, você está se rebelando contra ela. Logo, você está abandonando aquele grupo ali. Quando você não guarda, né, essa patente, essa hierarquia. Então, também,
a gente acaba caindo no mesmo significado. Alguém que sai de um primeiro estado para um segundo. E, e aí aqui logo em seguida ele fala: mas havendo deixado a habitação que é de propriedade deles. Ou seja, se mudaram. Mudança. Mudança. Pagaram um frete, ó. Deixaram a morada de propriedade deles. Deixaram a morada de propriedade deles. Saíram do local onde eles moravam para outro. Migraram. Migraram. Agora, vamos dar uma olhada em 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, do 4 ao 8. Tá? 2 Pedro 2, do 4 ao 8. Vamos ver primeiro na ACF, depois eu vou mostrar na LTT. 2 Pedro 2, do 4 ao 8. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então ele já inicia aqui de cara, né, falando sobre anjos que pecaram. Anjos que pecaram. Curiosamente, esse texto aqui também fala sobre falsos cristãos, tá? E falsos profetas, falsos doutores. O tema, o tópico é o mesmo de Judas. E assim como Judas, ele pega e compara esses caras a anjos pecadores. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, é interessantíssimo isso daqui, porque em Judas a gente vê uma sequência, depois que ele menciona os hebreus, tá? A gente vê uma sequência que cronologicamente ela se dá por anjos que não guardaram seu principado, destruição de Sodoma e Gomorra. A gente vê esses dois itens, esses dois eventos, né? O primeiro, a princípio não sabemos o que é, não temos uma identificação clara. O segundo temos, Sodoma e Gomorra. Aqui ele fala sobre anjos que pecaram. Temos uma equiparação então com Judas 6. Aí ele fala sobre o dilúvio, sobre Noé, e vem para também Sodoma e Gomorra. A diferença é que aqui em 2 Pedro ele enfia o dilúvio entre os dois eventos. Judas não menciona o dilúvio, vai direto para Sodoma e Gomorra. Então aqui em 2 Pedro 2, do 4 ao 8, vemos que esse pecado desses anjos, ele é seguido pelo dilúvio. Foi algo que aconteceu antes do dilúvio. Antes do dilúvio. E aí a gente compara os textos, a gente pode fazer isso, 2 Pedro 2, do 4 ao 8, com Judas, né? Vamos pegar aqui 2 Pedro 2, 4, comparando com Judas 6. Olha só. Porque 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. 2 Pedro 2,4. Havendo-os lançado no inferno, os entregou
as cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo. Existe alguma dúvida de que ambos os textos estejam se referindo à mesma passagem? É sério, é preciso muito cinismo, é preciso muita desonestidade intelectual para você ignorar, para você fazer cara de paisagem e fingir que as duas passagens não estão falando sobre o mesmo grupo de pessoas, o mesmo grupo de seres, tá? E Judas, como eu já falei, compara isso a Sodoma e Gomorra, compara ao pecado de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas que pecavam fornicando, indo após outra carne. E, portanto, você encontra em Sodoma e Gomorra dois fatores comuns a esses anjos, relacionados a esses anjos, né? É o próprio Judas que estabelece dessa forma. Ele põe dois fatores comuns presentes em Sodoma e Gomorra que remetem a esses anjos que não guardaram seu principado. Que fatores comuns são esses? Fornicação ou seja, o pecado aberrante que naturalmente já acontecia em Sodoma e Gomorra, né? A prática homossexual, e em seguida a tentativa deles de diretamente manterem relações com dois anjos. Então nós temos esses dois fatores comuns em Sodoma e Gomorra que nos remetem direto a esses anjos que não guardaram seu principado. Um ato de fornicação indo após outra carne, ou seja, uma carne diferente daquela que Deus propôs para nós, e a tentativa de estupro, de abuso de dois anjos. E Judas 2:4, né, ele fala sobre esses anjos e em seguida engatilha no dilúvio. Onde que a gente vê algo parecido? Gênesis 6, versículo 2. Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E aí vem para o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só amar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Inicia-se aqui a narrativa sobre Noé e o dilúvio. 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Mas, poxa, lá está filhos de Deus, não está anjos. Judas fala anjos. 2 Pedro 2 fala anjos. Gênesis 6:2 não fala de anjos. Então como é que você pode saber que Gênesis 6:2, aquilo lá está falando de anjos? Jó. Leia Jó 2. Jó 2 claramente, em dois momentos distintos, chama anjos de filhos de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Portanto, se sabemos que filhos de Deus, através de Jó, se sabemos que filhos de Deus é um termo usado para anjos, e vemos filhos de Deus se relacionando com mulheres, com mulheres chamadas filhas dos homens, gerando gigantes e trazendo o dilúvio sobre a terra, logo, 2 Pedro 2:4 está falando também dos mesmos seres. E em seguida ele engatilha no dilúvio. Os mesmos que Judas lá
fala também e compara a pecaminosidade de Sodoma e Gomorra, que praticavam um sexo anormal, um sexo antinatural entre si e que tentaram manter relações diretas com dois anjos. É preciso desenhar, cara, é tudo tão naturalmente interligado, é tudo tão naturalmente, sabe, acoplado, encaixado. Por que que você tem que pegar uma teoria, sabe, completamente mundana, secular, e tentar conter a palavra de Deus nela, por mais furos e contradições que vão aparecendo pelo caminho? Para que fazer isso? Para que fazer isso? E aí você vem aqui, vamos rapidinho aqui em 2 Pedro 2, na LTT, tá? De novo aqui na LTT, 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 4, e na LTT está assim: porque uma vez que Deus aos anjos, havendo pecado, não poupou, mas para correntes da escuridão, os havendo lançado para dentro do inferno tártaro, os entregou, para julgamento, tendo eles sido reservados. Então, olha só. Mas para correntes da escuridão, os havendo lançado para dentro do inferno tártaro. Então, sabemos que a palavra usada aqui, em 2 Pedro 2,4, essa prisão deles se chama tártaro. O único ponto em toda a Bíblia que vemos essa palavra, tártaro, para inferno, é aqui em 2 Pedro 2, 4. Única passagem. Você não tem mais tártaro em qualquer outro ponto. Portanto, temos uma pista, temos uma indicação, uma sugestão de que esse inferno aqui é diferente dos outros mencionados. E aí, o Hélio de Menezes, que é o tradutor da LTT, ele comenta aqui que, embora, aqui na nota de rodapé, né, que embora ele tenha usado tártaro, ele tenha mantido tártaro no texto, ele poderia ter perfeitamente traduzido como mais profundo abismo, tá? Porque essa é a ideia que o texto nos concede, mais profundo abismo, que é como se o tártaro fosse um compartimento especial dentro do inferno, tá? Como se fosse um calabouço no inferno, uma ala muito específica dentro do inferno. É muito curioso, se você considerar que a única passagem em toda a Bíblia, né, em todo o Novo Testamento, onde você vê esse termo tártaro sendo aplicado, é 2 Pedro 2,4. Tá? Esses anjos que pecaram e foram lançados ali. E na mitologia grega, né? na Ilíada de Homero, você vê os titãs, né? Aqueles deuses primordiais, sendo aprisionados por Zeus também no Tártaro. Olha só que coisa. Os titãs da mitologia grega sendo aprisionados por Zeus no Tártaro. Ué, Leandro, você está falando então que a Bíblia está imitando a mitologia grega? Não, eu estou falando aqui de um evento pré-diluviano. Isso aqui é um evento antediluviano. Ou seja, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Você conta uma história no ouvido de uma pessoa, você cochicha no ouvido de uma pessoa. Ela vai cochichar, a mesma história ela pega e cochicha para o próximo. O próximo cochicha para o próximo. Quando chega no último, a história já mudou. Já mudou bastante, porque um vai contando para o outro aquilo que está ouvindo, e às vezes escuta um pouco errado. E aí acaba tendo que completar a sua maneira aquilo que ouviu errado. Então a história chega lá na frente bastante mudada, bastante diferente. Mas o núcleo, o centro, o sentido permanece o mesmo. Ou quase o mesmo. Alguma coisa comum permanece entre os relatos. Essa é a brincadeira do telefone sem fio. Então é isso que acontece com essa narrativa dos filhos de Deus. E você vê, portanto, Pedro usando esse termo tártaro para se referir a esses seres, não pode ser por acaso. O Espírito Santo pôs essa palavra aqui. O Espírito Santo, aliás,
qualquer palavra da Bíblia Sagrada foi posta pelo Espírito Santo. Mas é importante lembrar, essa palavra foi soprada pelo Espírito Santo a Pedro, como uma pista, como uma dica. Aqui é uma referência a esses titãs. Sabe aqueles titãs lá, daquela mitologia maluca, aquela mitologia grega? Então, eis aqui, essa é a verdade dos fatos. Venha conhecer a versão verdadeira dos fatos. É isso daqui, ó. Você não vê inferno em qualquer outro momento do Novo Testamento sendo chamado de Tártaro. Não vê. Então isso aqui é uma aula muito específica. Muito específica. Tanto que na mitologia grega, né, é dito que o Tártaro fica abaixo do Hades, como a Terra está abaixo do céu. E aqui nós temos aqui um abismo mais profundo. Um abismo mais profundo. Se você considerar que o Hades é a palavra usada normalmente para inferno, né, no Novo Testamento, Hades é a palavra usada normalmente para inferno no Novo Testamento. Aí aqui você tem um outro inferno, um outro tipo de inferno chamado Tártaro. E na mitologia grega vemos o quê? Que o Tártaro fica abaixo do Hades. Aqui nós vemos o quê? Que o Tártaro é o poço mais profundo. Ou seja, um poço mais profundo abaixo do Hades, abaixo do inferno. A ideia de um calabouço, de um compartimento especial, e esses seres estão presos ali. Bom, precisava fazer esse adendo. Fica claro, portanto, né, como que tudo se conecta de forma maravilhosamente bem, de forma maravilhosamente sincrônica. E, para variar, a teoria cientista não tem uma resposta para isso. Esses dois textos, Judas e 2 Pedro, ficam flutuando na teoria científica, não encontram resposta. Passa para frente, empurra com a barriga. Mistério de Deus. No máximo é isso que eles dizem. Quando tentam falar coisas esdrúxulas, como, não, esses anjos aí são pastores, são falsos pastores. Sendo que Judas claramente distingue, né? Versículo 4 está falando ali desses falsos pastores, desses falsos cristãos. E os outros são todos analogias. Ou seja, ele vai estar fazendo uma analogia entre a mesma coisa. Está fazendo, porque o Leandro é como o Leandro. O Leandro é semelhante ao Leandro. Isso é analogia? Não, ele está fazendo uma analogia com coisas distintas, coisas diferentes, obviamente, senão não é analogia. E a mesma coisa, 2 Pedro 2, do 4 ao 8. Se você pegar do início do capítulo, ele está falando sobre falsos doutores. Então, duas passagens, 2 Pedro 2, do 4 ao 8, Judas, versículo 4, do versículo 4 ao 8, ambas encontram apenas silêncio, contam apenas com o silêncio dos defensores da teoria dos filhos de Sete.